paz do Senhor, graça e paz, queridos. Quero compartilhar uma palavra da parte do Senhor que se encontra no livro de Marcos 9:17. A palavra fala assim: E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que se apanha, despedaça, ele espuma e range os dentes, vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que expulsasse, e não puderam. E ele respondendo disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda e trazei-mo? E trouxeram. Quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência, caindo endemoniado por terra, revolvia escumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo? Perguntou ao pai dele: Quanto tempo? Ele disse: Isso sucede isso. Ele lhe disse: Desde a infância. E muitas vezes tem lançado no fogo, na água para destruir. Mas se tu pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós, ajuda-nos. No versículo 23, a palavra de Deus diz: E Jesus disse: Se podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entre mais nele. E ele, clamando agitado com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, ergueu e se levantou. O que eu quero deixar claro do entendimento dessa palavra, uma aplicação para a sua vida. Em Marcos 9:23, nos ensina que tudo é possível àquele que crê. Espiritualmente falando, quando você e eu acreditamos em alguma coisa, nós recebemos em nosso coração. Se uma manifestação física é necessária, ela virá depois que cremos, e não antes. No mundo, somos ensinados a crer no que vemos. No reino de Deus, precisamos aprender a crer primeiro, depois, devido tempo, veremos a manifestação daquilo que cremos. Colocando a palavra em ação, a maioria de nós podemos identificar com este homem que pediu a Jesus: ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Em Marcos 9:24. A sinceridade deste homem, reanimadora a Jesus, age imediatamente ao seu favor. Existe alguma área da sua vida em que você precisa de mais fé? Seja sincero com Deus e saiba que Ele é compassivo e atenderá às suas necessidades. Peça a Ele para aumentar a sua fé diariamente, para que você saiba com certeza que tudo é possível àquele que crê. Em 2 Coríntios 5:7, porque andamos por fé e não por vista. Nós tomamos decisões pelo que vemos ou sentimos. Temos de sondar o nosso coração, onde a fé habita, e viver com base nisso. O reino de Deus está dentro de nós. Quem vive por sentimentos anula a fé. Fé é uma mente vitoriosa. O que eu quero compartilhar com você nesse dia sobre essa palavra? Esse homem, ele tinha um filho desde a nascença. Eu não sei o que você está passando hoje, verdadeiramente, mas vai ter um momento das nossas vidas, a nossa vida cristã, a nossa caminhada cristã, que você vai ter que ter uma fé diferenciada. Eu quero dar um exemplo. Para quem está no leito hospitalar, nesse exato momento, quem está com uma doença, recebeu um relatório negativo, a fé dessa pessoa vai ter que ter uma fé sobrenatural. Então eu quero compartilhar com você, para que você possa ter entendimento verdadeiro, como esse pai. Ele falou assim, como esse pai, ele falou: eu tenho fé, mas me ajuda na minha falta de fé. E Jesus fala: tudo é possível aquele que crê. Então nesse dia eu quero fazer um desafio para você, para que você possa orar mais, declarar o poder de Cristo Jesus. Tem duas coisas que o adversário da nossa alma faz quando nós passamos por adversidade. Nós nem oramos e nem louvamos a Deus. A palavra de Deus fala que o louvor de Deus, a presença de Deus habita em meio aos louvores. Eu quero deixar isso claro para você, que nesse dia, nessa sua falta de fé, para que você possa pedir a Cristo Jesus. Amém, querido? Deus abençoe seu dia.